lábios meus, em favor dos meus irmãos, hajam sempre com amor, com prazer por onde for. Quando enfim voltar Jesus, com poder em glória, como Deus meu nobre ser, para sempre morar com Jesus Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a esta semana especial, uma semana de ênfase espiritual voltada para a mordomia cristã. É uma alegria receber todos vocês aqui nesta semana. Este ano, a semana de mordomia cristã será realizada em 2 formatos diferentes. Isto mesmo, 2 formatos diferentes. O primeiro formato será online. Será através do canal no YouTube, como você está participando aqui. Nós estaremos transmitindo as mensagens de ênfase espiritual, as mensagens aqui na Palavra de Deus, aqui no canal no YouTube, durante 4 dias. Hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira, depois na quinta-feira e finalmente na sexta-feira. Todos no mesmo horário, nós estaremos compartilhando o link, você terá a oportunidade de acessar este link e este link te levará para o canal aqui no YouTube e você poderá então participar destes momentos de louvor, momento para oração e um momento muito oportuno onde vamos compartilhar algumas verdades bíblicas, algumas lições espirituais que eu tenho certeza que vão te ajudar. Então, eu já aproveito e peço a você que compartilhe este link que você estará recebendo aqui com outras pessoas que talvez não receberam o link ou que não podem receber, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Esse formato é bom porque você tem oportunidade, se não puder assistir ao vivo, no momento em que estaremos transmitindo aqui estas mensagens, elas vão continuar gravadas no canal no YouTube e você poderá assistir estas mensagens depois, no momento que você tiver disponibilidade para isso. O importante é que você assista, que você deixe a palavra de Deus tocar no seu coração. O segundo formato será então presencial, tá certo? Será em 2 momentos. Na quarta-feira à noite, no horário do culto de oração, lá na igreja da Ponte Alta Norte, nós estaremos dando continuidade a esta semana presencialmente, você é nosso convidado para estar lá. E o encerramento, que será no próximo sábado, às 9 horas da manhã, também na igreja da Ponte Alta Norte, onde estaremos encerrando esta semana especial da mordomia cristã. Eu quero desafiar você a participar desta semana. Eu tenho certeza que bênçãos maravilhosas irão te alcançar, porque esta é uma semana onde nós podemos fazer uma avaliação da nossa vida, da nossa mordomia cristã, do nosso relacionamento com Deus. O tema que nós estaremos utilizando, o tema geral desta semana é mordomia fiel, vidas que honram a Deus com tudo o que tem. Nós vamos estar refletindo sobre a vida de alguns personagens aqui nas Escrituras Sagradas que servem para nós como grandes exemplos e que podem nos trazer aqui verdades, princípios e lições tão importantes da mordomia cristã. Quero te convidar, antes de irmos para o primeiro tema de hoje, eu quero te convidar a se unir comigo agora em oração, tá certo? Então, de onde você está, pare o que você está fazendo neste momento e dedique este tempo em oração. Coloque seus pensamentos em Deus e eu vou nos dirigir agora em oração. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, louvamos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ouvir a Tua palavra. O Senhor tem algo muito especial para nos falar hoje, neste exato momento. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, com o poder que Ele tem,
ilumine a nossa mente, nos leve a compreender as verdades que o Senhor quer nos transmitir através de Tua palavra sagrada. Que nós possamos aprender as preciosas lições acerca destas vidas que honraram ao Senhor com tudo o que elas possuíam. Que isto nos motive, que isto nos mova a agirmos da mesma forma e reconhecermos o Senhor como o nosso único Criador. Nós Te louvamos, Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Não podemos deixar de reconhecer que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem provido a nós de todas as coisas que necessitamos, física, materialmente, espiritualmente, emocionalmente. Louvado seja o Senhor por ser o nosso Deus. Como a Tua palavra diz, a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bondoso para conosco. Nós queremos também, Senhor, neste momento, apresentar a vida de todas essas pessoas que estão nos assistindo agora e que serão alcançadas depois com este vídeo. O Senhor sabe, são pessoas que têm suas necessidades. Muitas dessas pessoas, se não todas, têm um pedido especial no coração que o Senhor conhece e queremos apresentá-lo ao Senhor neste momento. Que segundo a Tua vontade, o Senhor manifeste o Teu poder, o Senhor atenda estes pedidos, o Senhor realize aquilo que precisa ser realizado na vida dessas pessoas. E que diante dos desafios que elas enfrentam, diante dos dramas que elas estão passando, diante dos problemas que elas possuem, que o Senhor manifeste a Sua graça, o Seu poder. E faça com que estas pessoas experimentem nesta semana este Teu poder, esta manifestação graciosa do Senhor em favor de cada uma delas. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados. Nós Te pedimos tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos para o primeiro tema de hoje. O primeiro tema de hoje está baseado em 2 textos. O primeiro em Hebreus capítulo 11, verso 4. Eu já peço que você pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar aqui a mensagem de hoje. E o segundo texto, Gênesis capítulo 4, verso 4. Porque em Gênesis capítulo 4, verso 4, nós encontramos o primeiro personagem, o primeiro exemplo de pessoas que dedicaram tudo o que possui a Deus, com honra, com muita dedicação. E este primeiro personagem aqui é Abel. E o tema de hoje é Abel, a oferta que agrada a Deus. Eu quero ler o texto de Hebreus capítulo 11, verso 4. É aquela galeria de heróis da fé. E aqui está Abel. E o autor da carta aos Hebreus escreveu o seguinte, Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, aprovando Deus os seus dons. Pela fé, ofereceu Abel mais excelente sacrifício a Deus. Desde os primórdios da história humana, Deus ensinou à humanidade que tudo o que nós possuímos, tudo que chega às nossas mãos, pertence a Deus. Abel, filho de Adão e Eva, foi o primeiro a demonstrar na prática o que significa ser um mordomo fiel. O que significa reconhecer que tudo que chega às nossas mãos vem de Deus. O seu ato simples, mas um ato carregado de fé, de solenidade, de reverência, ficou registrado para sempre como exemplo de uma mordomia fiel, de uma mordomia verdadeira. Mordomia cristã, irmãos, não é apenas um tema financeiro. Não é esse o nosso objetivo aqui nesta semana. Mordomia cristã é um estilo de vida. É uma postura de vida, o reconhecimento de que somos administradores e não proprietários. Somos mordomos de tudo que Deus nos confiou. Do nosso tempo de 24 horas, dos talentos que você e eu possuímos, as habilidades, dos recursos materiais que chegam às nossas mãos e da nossa própria vida. Nós somos mordomos. Eu quero, então, refletir um pouquinho na vida deste personagem, Abel. Vamos para o contexto. Gênesis capítulo 4 apresenta 2 filhos de Adão e você conhece muito bem a história tanto quanto eu. Caim, um agricultor, uma pessoa que cuidava da terra. Abel, pastor de ovelhas. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Mas Deus teve respeito pela oferta de Abel. Teve reconhecimento pela oferta do pastor de ovelhas. Não pela de Caim. E por que Deus fez isso?
A resposta não está apenas no que foi oferecido, mas em como e com qual coração foi oferecido. Aqui está o ponto principal. Abel trouxe dos primogênitos do seu rebanho. Ou seja, ele trouxe o melhor. Ele trouxe o primeiro, a primícia. Caim, por outro lado, trouxe do fruto da terra, mas sem a mesma devoção. E aqui nós temos um diferencial muito interessante em relação a Abel. Trouxe os primogênitos, o primeiro, significa que ele trouxe o melhor. Ele, ao fazer isso, agiu por fé, e não meramente por obrigação, mas por fé, porque ele acreditou que trazendo o melhor, ele estaria honrando a Deus. E ele reconheceu que Deus era digno do que há de melhor, por isso ele trouxe o primeiro, ele trouxe as primícias. A sua oferta foi, portanto, um ato de adoração, e não apenas de uma religiosidade vazia, mas de uma verdadeira adoração. Estão entendendo? Este é um princípio que nós precisamos imitar na nossa experiência com Deus, na nossa mordomia cristã, trazer o melhor e dessa forma mostrar a Deus que nós temos fé, que nós cremos que Ele é o nosso Criador, que Ele supre as nossas necessidades, que nada vai nos faltar. E ao fazer assim, nós estamos demonstrando com este ato que estamos adorando ao Senhor como nosso Deus, como nosso Criador, e não apenas uma religiosidade vazia. Queridos, o princípio dos primeiros. Deus merece o melhor, não é verdade? A lição central que nós aprendemos aqui com este personagem, Abel, é o princípio das primeiras coisas. Em toda a Escritura, Deus reivindica o primeiro lugar, os primeiros frutos, os primogênitos, a primeira parte do tempo, os primeiros recursos que Ele faz chegar às nossas mãos. As primeiras coisas devem ser dedicadas ao Senhor. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versos 9 e 10, Salomão escreveu: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. As primeiras coisas que chegam às tuas mãos como resultado de teus ganhos salariais. E se encherão os teus celeiros fartamente, se você fizer isso, honrar a Deus com as primícias. Queridos irmãos, dar a Deus o que resta, o que sobra, depois que pagamos todas as nossas contas, e aí sobrou uma quirelazinha, e a gente vai e se lembra do Senhor, e dar a Ele, este é o espírito de Caim. É ir a Deus por mera obrigação, é ir a Deus apenas para cumprir tabela. Esse espírito não agrada ao Senhor, mas dar o primeiro e o melhor ao Senhor, mesmo antes de saber se haverá suficiente para nos sustentar durante o mês, é demonstrar o mesmo espírito de Abel, que honrou a Deus com tudo o que ele possuía, porque ele deu as primeiras coisas para o Senhor. É por meio das dádivas e ofertas que a obra de Deus deve ser sustentada, diz Ellen White. E ela continua: aquele que dá liberalmente ao Senhor demonstra que reconhece a sua propriedade sobre tudo. Ellen White escreveu isso, está em Testemunhos para a Igreja, no 3º volume. A mordomia do melhor. E aqui eu quero fazer algumas aplicações práticas para o nosso crescimento. Preste atenção. A primeira aplicação que eu faço aqui é com relação ao dízimo como ato de fé. Assim como Abel separou os primogênitos antes de saber o resultado do rebanho, o dizimista, fiel a Deus, devolve o primeiro décimo antes de organizar o seu orçamento. Isto é fé em ação. Malaquias capítulo 3, verso 10 é categórico: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Então, este primeiro ponto prático, eu quero desafiar você a fazer isso, e você verá que a promessa de Malaquias 3,10 vai se cumprir na sua vida. O segundo ponto prático aqui, a qualidade da nossa oferta. Pense um pouquinho, como tem sido a qualidade da sua oferta. A mordomia bíblica não pergunta apenas quanto dou, mas o que estou dando. Deus não se impressiona com números. Ele observa o teu coração, o meu coração.
o que motiva o nosso coração. Uma oferta sacrificial é uma oferta sacrificial que importa a Deus. O terceiro ponto é a mordomia do tempo e dos talentos. O princípio de Abel se aplica a todas as áreas da vida, não é só na questão financeira. Porque dar a Deus o melhor do nosso tempo, ou seja, as horas de maior disposição para o culto, as horas de melhor disposição para o estudo da palavra, para o serviço do Senhor, fazer a obra dele, pregar o evangelho, é mordomia do tempo. Usar nossos melhores talentos para a glória de Deus é a mordomia dos dons. E nós precisamos dar o melhor também nesse contexto. E aí eu vou para a parte final, queridos, que é o testemunho eterno de Abel, que ficou registrado na história e que jamais será apagado. Abel, ele morreu prematuramente. Morreu como vítima de um assassinato. Foi assassinado pelo próprio irmão, infelizmente. Mas a sua oferta ainda fala. Hebreus 11, verso 4 diz que por ela, sendo morto, ainda fala. Um ato de fé e mordomia pode ecoar por séculos. Por séculos. E é por isso que Ellen White, em Patriarcas e Profetas, ela diz assim: o sangue de Abel clamou da terra ao céu. Deus não se esquece dos que o honram com fidelidade. Cada oferta fiel é registrada nos livros celestiais. Você quer que a sua mordomia ainda fale depois que você partir? Você tem filhos, você tem pessoas próximas a você, você tem irmãos da igreja, você quer que seu exemplo de mordomia cristã perdure para sempre, seja um testemunho eterno, como foi o exemplo de Abel, que seus filhos e netos possam um dia chegar e dizer: esse homem ou essa mulher honrou a Deus com o melhor que chegou em suas mãos? Então, imita o exemplo de Abel. A mensagem de Abel para nós hoje é clara: Deus é digno do nosso primeiro e do nosso melhor. Não restinhos, não aquilo que sobra, do melhor, daquilo que é o primeiro. Seja no dízimo, nas ofertas, no tempo de 24 horas, nas habilidades, nos talentos, nos dons, ou até mesmo nos nossos relacionamentos. Um mordomo fiel sempre pergunta: Senhor, estou dando a Ti o que realmente Tu mereces? Esta é a grande questão hoje, e eu quero desafiar você a imitar o exemplo de Abel. Como Hebreus 11, verso 4 diz, ainda fala por ela, sendo morto, o seu exemplo, a sua oferta, a sua fidelidade na mordomia cristã. Que a sua oferta também ainda fale, meu irmão. Que como Abel, você e eu, possamos deixar para as próximas gerações o legado de uma mordomia que honra, que agrada e que glorifica a Deus. Você está disposto a fazer isso? Se está, manifeste aí nos comentários, compartilha este vídeo com mais pessoas e diz ao Senhor assim no teu coração: Senhor, eu quero imitar hoje Abel na minha mordomia cristã. Quero dedicar ao Senhor as primeiras coisas que chegarem às minhas mãos, as primeiras coisas do meu tempo, dos meus dons, dos meus talentos, dos meus relacionamentos, da minha experiência contigo, Senhor. O primeiro é para o Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor pelo que aprendemos hoje. E foi muito significativo o que nós aprendemos hoje. Que este exemplo nos mova a andarmos por esse mesmo caminho de fidelidade ao Senhor, de dedicar ao Senhor as primeiras coisas da nossa vida em todos os sentidos. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que o Senhor nos traga amanhã para ouvir a Tua palavra mais uma vez, que o Senhor cuide do Seu povo que está nos ouvindo, nos assistindo nesta hora, da Tua igreja. Nós pedimos isso e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja na tua vida e até amanhã para o nosso próximo encontro.